Olá, estamos de volta com o Panorama TVC. O assunto agora é a campanha Abril Azul, um movimento pela conscientização sobre o autismo. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio Daniela de Almeida Pereira, que é fundadora e diretora executiva da Associação Alma Autista, uma organização sem fins lucrativos que luta para garantir que crianças, adolescentes e adultos com autismo tenham acesso a seus direitos e a uma vida digna, com autonomia e pertencimento. Daniela, muito obrigada pela participação. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Para mim é sempre um prazer falar desse tema tão importante, né? Prazer é nosso te receber nesse mês tão importante, né? Isso. Queria começar te perguntando como que nasceu a Alma Autista? O que motivou a criação dessa instituição? Eu tenho um filho que, aliás, fez 23 anos ontem, né, o Igor. Após o diagnóstico dele, eu vi a dificuldade de ter tratamento. Então, eu procurei, na época, tanto a rede privada como a pública para poder dar um tratamento para ele e não tinha profissional, nem na rede privada, nem no público. Eu não encontrei esse acolhimento necessário naquele momento. E junto com um grupo de mães que receberam um diagnóstico junto comigo, a gente começou a fazer reuniões, na época, na casa dos meus pais. Isso em 2012, né? Isso foi mais ou menos em 2004, 2005, que foi quando eu recebi o diagnóstico dele. Ah, então levou um tempo até a Levou. instituição nascer formalmente, né? Sim, levou, porque o que acontece? Naquela ocasião, era grupos para trocar informação. Onde você está levando seu filho, qual médico, qual a escola, como agir quando ele tem um determinado comportamento, era mais uma troca de informação. Só que com o tempo, a gente nem tinha horário e dias organizados, a gente ligava uma para outra, vamos se reunir? Vamos nos reunir. E a gente não tinha data específica, a gente se reunia sem um planejamento. E com o tempo, a gente via que tinha algumas famílias que a gente vinham informação de algumas famílias que não conseguia participar desses encontros. E a gente dava o suporte ali necessário. A família está precisando de uma cesta básica, de um remédio. Vamos fazer uma ação de Páscoa, de final de ano. A gente se mobilizava ali entre nós, fazia aquela arrecadação necessária para aquele momento e íamos na casa das famílias entregar. E aí esse movimento foi crescendo e a gente viu que a gente estava fazendo um papel do poder público. E também a nossa luta era isolada, porque quando a gente ia reivindicar alguma coisa no poder público, o direito a acesso à escola, o direito a acesso à saúde, era uma família fazendo a reivindicação. E aí a gente começou a discutir a necessidade de se formar, né, de se organizar de forma juridicamente para poder ter voz. E aí começou esse movimento da gente montar algo. Mas a gente não tinha um advogado no nosso grupo para nos orientar. Então, eu conheci um advogado e falava para ele se ele poderia ir aquele dia naquela reunião, voluntariamente, orientar a gente. Aí o advogado ia e orientava a gente. Passavam dias, vinha outra demanda, né? Outra demanda, e com isso o tempo foi até a gente conseguir montar de fato um estatuto, porque a gente ali não conhecia leis, qual seria o melhor caminho. E quando a gente formalizou o estatuto, foi quando a fundação da instituição com o estatuto formalizado foi no dia 2 de junho de 2012. Olha só. Né? Então ali a gente tinha um estatuto, a gente fez a reunião de fundação da instituição. Porém, a CNPJ saiu no dia 16 de agosto de 2012. Né? Ali a gente era uma pessoa jurídica. E a partir daí a gente, com o endereço da casa dos meus pais, né? Então ali a gente tinha um documento, a gente se reunia no quintal dos meus pais para continuar fazendo as reuniões, porém a gente não conseguia dar o atendimento adequado. Então o nosso segundo passo foi se reunir para fazer algo, para arrecadar dinheiro, para ter um espaço. Ok, uma sede. Né? Isso.
E aí a gente organizou um jantar. Na época foi até no Clube do Lago, esse jantar. E vendendo os convites desse evento, eu tenho uma tia que fazia parte na diretoria na época. Ela trabalha no hospital de base, e o João Evaristo, que na época era o presidente dos servidores da Funfarm e da Farmerp do clube, ele chamou minha tia lá e falou assim: olha, a prefeitura cedeu um terreno para a gente fazer um clube para os funcionários. Porém, a gente precisa da contrapartida. A contrapartida é algum serviço para a comunidade. Você não quer fazer o trabalho da instituição nesse espaço? A gente aceitou, fez toda a documentação de termo de concessão, tudo certinho. E a gente ficou nesse espaço até final de 2018. Né? Chegou no final de 2018, mudou a diretoria da ASF, né? E pediram espaço para nós. Aí a gente teve que procurar um outro local. E como naquela situação, mas só que aí passou vários anos, eu estive como presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência por 2 mandatos aqui de Rio Preto, participei dos conselhos, e eu sempre alertava dentro dos conselhos que a demanda de autismo ia aumentar. E na época a gente atendia 40 famílias de Rio Preto. E quando eu chegava para discutir que a gente atendia 40 famílias e chegava a outras instituições com números maiores, a gente não tinha voz. Então, assim, a gente nunca conseguiu uma parceria com a Prefeitura de Rio Preto. Os 40 atendidos que a gente atendia era recurso próprio, era eventos, rifa, telemarketing, que a gente mantinha esses 40 atendimentos. Daniele, falando desse atendimento, como é que ele é hoje? Que tipo de atendimento a Alma oferece para essas famílias hoje, atualmente, passada essa trajetória tão extensa aí de caminhada? Sim, hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar na instituição. Então, a gente tem psicopedagoga, psicóloga, fisioterapeuta, psiquiatra, fonoaudióloga e o serviço social. Que legal. Né? Então, a porta de entrada nossa é o serviço social, onde ela faz todo o acolhimento ali da família, na primeira entrevista, vê as necessidades da família, pega toda a documentação. Depois que ela faz todo esse trabalho de triagem, a criança passa por avaliação pela equipe. Isso. Fez avaliação pela equipe, cada profissional vai ver a necessidade da criança ter ou não aquele atendimento daquele profissional. O profissional falar que a criança tem demanda para ele, a criança entra no atendimento daquele profissional. Se o profissional der alta, então ela não passa por atendimento naquele profissional. Então, é um trabalho de média complexidade, né, que cabe tanto dentro da assistência como também na saúde. E hoje você falou, lá no início eram 40 famílias, hoje Isso. Quantas são? Hoje a gente tem 4 espaços, né, a gente tem 2 espaços em Badibacite, né, um espaço que a gente vai inaugurar ainda esse mês em José Bonifácio e um em Rio Preto. Que bacana! Né? Ao todo, dá 120 famílias assistidas. E a proporção a gente está conversando com a gestão de Badibacite, a gente tem a esperança aí que logo em Badibacite vai ter uma demanda de mais 100. Então, vai para 200 e poucos atendidos na instituição. Tá certo. Daniela, quando essa família chega até a Alma Autista, em geral, qual que é a principal demanda dela? É essa mesmo que você falou, começa pelo social? É o mais expressivo, aquela demanda mais gritante naquele primeiro momento? A gente entende que ali o serviço social, ela vê ela vê a necessidade socioeconômica da família, ela também consegue fazer um mapeamento da estrutura familiar para poder orientar a equipe melhor sobre aquele atendimento. Que a gente tem a grande maioria aí dos nossos atendimentos, mães solos, né? Ou então mães que ainda vivem num casamento, mas um casamento, vamos dizer assim, inexistente, né? Porque a mulher ainda se vê ainda refém economicamente
do serviço do marido. Entendi. Né? Então, dependente economicamente economicamente, exatamente. E me fala uma coisa, você esteve aqui recentemente ocupando a tribuna da Câmara e você passou um número no seu discurso falando sobre a prevalência do autismo hoje em dia. Seria um caso para cada 36 nascimentos, né? A gente considerando nossa população aqui de Rio Preto, qual que é a estimativa aí dessa população de pessoas com autismo na nossa cidade? Mais de 13 mil. Isso porque já tem estudos nos Estados Unidos que essa estimativa vai cair para 31. Então, o número vai ser bem maior que 13 mil aqui dentro do município de São José do Rio Preto. E me fala uma coisa, você também, no seu depoimento, você falou de alguns desafios que as famílias ainda enfrentam para plena inclusão. Sim. Na escola, por exemplo, hoje, quais são as principais dificuldades encontradas pelas famílias, considerando tanto escolas públicas quanto privadas? Sim. Lá atrás, no passado, a inclusão é uma lei de 2012, né? A briga, e aí eu falo como mãe que viveu essa época, era da escola aceitar a matrícula dos nossos filhos, né? Então, hoje a gente vê que as escolas aceitam a matrícula das crianças que têm o diagnóstico autista. Porém, não é feito o trabalho de acolhimento adequado. Não, o ambiente não é preparado para estar recebendo a grande maioria dos casos de autismo nas escolas. Além de não ter o ambiente adequado, os profissionais, eles não têm o preparo, porque o preparo não é somente aquele profissional que vai ficar com a criança, é desde da tia que fica lá no portão, até a pessoa que serve a merenda. Toda né? a comunidade, né? Exatamente, tem que ter, porque o grande desafio do autista é o comportamento. Né? Então, se ele vive num ambiente que ele está se sentindo rejeitado, ele vai se desregular. Então, ele tem que estar num ambiente acolhedor, né? Onde todos entendam a sua necessidade. Então, a inclusão não é só aceitamento da matrícula, passa também por esse ambiente acolhedor, com a preparação de todos naquele ambiente, né? Também a adequação física, né, de uma luz piscando, de uma cadeira se arrastando, de um sinal. Então, assim, são coisas básicas que às vezes vai na condição da gestão orientar, da coordenação orientar e da equipe entender e querer fazer. Entendi. Né? E depois passa pelo material didático. A gente sabe que é lei, toda mãe, toda família acompanhar o planejamento pedagógico da criança. Isso é lei. Se eu chegar lá em qualquer escola, pública ou privada, e falar, eu quero ver o planejamento pedagógico do meu filho, o plano de ensino do meu filho, é lei, eu tenho o direito como mãe de ver. Quando a gente fala de uma criança de inclusão, esse plano de ensino da criança, ele tem que ser adaptado de acordo com a necessidade. E é aí onde a gente peca, né? É aí onde os profissionais da educação estão falhando, né? Então, esses planos de atendimento, de ensino individualizado para essas crianças que têm essa dificuldade, estão sendo realizados na prática? Ah, mas o professor atende 30, 40 numa sala. Mas as professoras de AE, elas são muito capacitadas para auxiliar o professor titular, para auxiliar o mediador, o estagiário. Né? Quem estiver ali trabalhando com essa criança. Para estar fazendo esse material ou então estar manuseando esse material. Então, é uma comunicação mais de organização e comunicação entre a rede. Então, se a professora de AE, ela atende uma vez por semana, 1 hora... A educação especial, para quem, né? A educação especial, isso. E ela atende muito bem, é um trabalho maravilhoso, mas essa profissional não se comunica com a professora que fica aqui 5 dias da semana. Então, assim, a professora do AE tem mais contato com a mãe do que a professora que fica 5 dias da semana. Então, essa profissional tem que se comunicar e tem que passar as informações. Né? Então, assim, é mais comunicação. E agora também tem a lei,
onde as escolas vão ter que ter psicólogos e serviço social. Então, eu vejo nesse momento que vai ser muito importante para a gente ver como que as gestões vão se comportar. Diante dessa nova norma, né? Isso, porque são profissionais que podem auxiliar, sim, no dia a dia dessas crianças dentro do ambiente escolar, né? Porque a assistente social, ela pode ver a família como um todo, e a psicóloga, ela pode fazer esse trabalho de interlocução entre as necessidades da criança, voltado para a parte do psicológico, né, com a equipe ali escolar. Então, é um momento que eu espero que seja um difusor, né, de água de boas e práticas. de boas práticas, exatamente. Daniela, e quando a gente fala de mercado de trabalho, empregabilidade, como é que o mercado tem recebido as pessoas com autismo? Tem recebido ou não? Ou é uma situação parecida com a que você citou, por exemplo, das escolas? Sim, a inclusão no mercado de trabalho é um desafio, eu acho que para todas as deficiências, não só para o autismo, né? Então, assim, a gente fala das leis, mas muitas vezes elas não são aplicadas lá na ponta. Então, a gente tem que ver onde a gente está falhando, que essas leis não estão sendo aplicadas lá na ponta. É falta de informação por parte das empresas, de atender esse público, né? Se for falta de informação, como conscientizar as empresas para estar abrindo realmente essas vagas? Então, assim, a gente tem um projeto, mas é um projeto com empresas da capital. Ok. Né? De auxiliar as empresas no recrutamento e nos primeiros 3 meses de adaptação dessa pessoa com autismo que está procurando o mercado de trabalho. É um projeto que a Alma Autista está fazendo para 2 empresas da capital. Que legal! E tem previsão disso chegar aqui para as empresas locais, por exemplo? Ou as empresas podem, inclusive, procurar a instituição, né? Podem procurar, que a gente está de portas abertas para estar atendendo esse público aí. Que legal! E quando a gente fala, Daniela, de lazer, de entretenimento, você comentou na sua participação na tribuna, na sessão aqui da Câmara, de espaços públicos que atendam melhor essa população, espaços adaptados, parques, praças. Como seriam esses espaços? Sim, eu estive recentemente em São Paulo e eu fui até um shopping almoçar e lá tem um jardim sensorial dentro do shopping. E eu acredito que a parceria público e privado é algo, se a gente fazer bem feito, é muito válido. Então tem grandes empresas igual, tá vindo o Açaí, aí parece que ele fez uma contrapartida com o poder público de atender alguma demanda da parte do idoso, né? Então a gente poderia, o poder público poderia conversar com essas empresas que estão vindo, que queiram investir em Rio Preto, uma contrapartida, né, de fazer um parque sensorial voltado para o autista, quando vir um grande shopping, fazer dentro do shopping esses ambientes para que a família se socializa, né, possa ir ao shopping, ter um jardim sensorial para que as crianças possam usufruir. Então, é tudo uma questão de planejamento e organização que não vai gerar custo para a gestão. Olha só. Daniela, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu vou aproveitar para deixar alguns contatos da instituição da Alma Autista. O site almaautista.org.br. No Instagram também tem o perfil lá, o perfil é @almaautista. E o telefone, que você também encontra lá no site, se você entrar no portal, que é 17 997 14 20 91. Para finalizar, Daniela, eu gostaria que você desse um recado para quem está nos assistindo, uma família que ficou interessada em procurar a instituição. Qual que é a melhor forma de fazer isso? A forma mais fácil? É ir pessoalmente? É telefonar? É mandar inicialmente um primeiro contato ali pela internet? Sim. E se o atendimento é todo gratuito, como que é? Tá. Eu peço para estar ligando, porque nossa porta de entrada é o serviço social. Ok. Né? Então, estaria agendando com o serviço social para ela fazer um acolhimento de melhor qualidade. Perfeito. Né? A nossa porta de entrada ela não é aberta, então assim, a gente não recebe a família sem um encaminhamento. Então, o ideal é que
venha com encaminhamento da Secretaria da Saúde ou da assistência social. Perfeito. Isso. Nesse momento, a gente atende Rio Preto com o recurso próprio da instituição, porque a gente não tem parceria com a prefeitura. Exato. A gente está dialogando, eu tenho bastante esperança que a gente vai conseguir essa parceria. Com certeza, faço votos. Então, o melhor caminho é você já procurar o seu médico, o serviço de saúde ou o serviço de assistência social, manifeste esse interesse, né, por se aproximar pela alma autista, e se vier o encaminhamento, você já vai ser atendido por essa instituição. Daniela, muito obrigada pela participação. TV Câmara sempre de portas abertas para vocês. Obrigada a oportunidade. A gente também está à disposição.